existe uma famosa carta do Baal Shem Tov que ele escreveu para o cunhado, Rav Gershon Kitover. Rav Gershon Kitover, obviamente, se ele era cunhado, ele era irmão da esposa do Baal Shem Tov. Tudo bem. Ele, como um grande grupo de Hassidim, fizeram Aliyah na época do Baal Shem Tov, e ele morava em Israel. Então a gente tem uma carta que o Baal Shem Tov mandou para o seu cunhado, onde ele escreve que neste Rosh Hashanah eu tive uma Aliyata Neshama, minha alma se desprendeu, e eu pude chegar até o Heichal, até o recinto onde está a alma de Mashiach. E aí eu fiz a pergunta de $1 milhão, que todo mundo gostaria de fazer, e Matai, Katemar, quando é que você vai vir? E aí então Mashiach respondeu, Lekeshei Afutsu, Mainotecha, Hutsa, quando tuas fontes, Hassidut, se espalhar para fora. Perdão. Quem fez isso na prática foi o Admor HaZaken. Então, é um pouco estranho, porque, obviamente, você tem muitos tipos de Hassidim diferentes, de tudo quanto é cor, tamanho, forma, enfim, tá? Da Polônia, da Hungria, da Romênia, da sei lá onde, enfim. E dizer que o Admor HaZaken é o único que sabe o que está fazendo, que é um pouco pretensioso, vamos chamar assim, tá? Mas, de uma certa forma, não posso fugir disso. Por quê? O Baal Shem Tov tinha um filho. As outras Hassidiyot também consideram essa fala... Eu vou chegar lá, Eles sabem dessa história, mas tem uma vírgulazinha que vem depois, que aí é que faz toda a diferença. O que acontece na prática? O filho do Baal Shem Tov, Tzvi Hirsch, era para ser o seu sucessor. Muito bem. O Baal Shem Tov faleceu em Shavuot. No primeiro Yortzeit, Tzvi Hirsch se levanta no meio da Seudá, está falando de Hassidut, ele se levanta, tira o manto, vamos chamar assim, e o bastão, e passa para o Magid Mesrit. Como quem diz, meu pai me disse que você é a continuação, não eu. O que realmente é impressionante, tá? Muito bem. O Magid Mesrit, ele tem uma forma um pouco mais dinâmica de passar Hassidut do que o Baal Shem Tov, difícil de comparar. Os alunos do Magid Mesrit são grandes autoridades em Torá, em Alahá, tá? Um pouco diferente do que, apesar de que obviamente o Baal Shem Tov também tinha alunos de grande estatura, mas o Magid, os grandes estudiosos iam até o Magid. Diferente do Baal Shem Tov, que começou espalhando, o Magid estava parado e os estudiosos que vinham a ele. Então você vai ter o Alter Rebbe vindo para ele e assim por diante. De todos os alunos do Magid, que são, na verdade, as grandes Hassiduyot que a gente conhece hoje em dia, são descendentes desses alunos do Magid, de todos, ele pegou o mais novo, mais jovem, que era o Alter Rebbe, e botou para estudar com o filho dele, com o Rav Avraham Malach. Tá? E todos os outros Rebbes admitem que realmente, de todos, quem pegou o grosso dos ensinamentos do Magid foi o Alter Rebbe. Tá. Mas, em relação a essa história do Yafutz vai na terra Hutsa, é que a coisa, por assim dizer, pegou. Aí é que houve uma grande diferença entre os dois. Dizem os outros Hassidim que depois que Mashiach, a alma de Mashiach, falou para o Baal Shem Tov, Lekeshei Afutz vai na terra Hutsa, o Baal Shem Tov derramou 2 lágrimas. Como se entende isso? Então, todos os outros Rebbes, os alunos, vamos dizer assim, do Baal Shem Tov, do Magid, entenderam que ele não queria, ele não via, ele achava que não era bem por aí, porque senão, porque derramar 2 lágrimas. Ou seja, como quem diz, você não pode passar os Maionoterra, as fontes da Hassidut para todo mundo. O mundo não está pronto, as pessoas não estão prontas. Tem que dar em doses homeopáticas, como o Baal Shem Tov, e como, de uma certa forma, também o Magid. Sim? Tá. O Alter Rebbe, que estudou direto do Magid, ele sabia que não,
que com lágrima ou sem lágrima, se vai demorar muito tempo ou pouco tempo, não vai fazer diferença. Tem que passar o Ma'ayan, a fonte, tem que passar em quantidade. E essa dúvida, se é que a gente tinha alguma dúvida, se tinha que ser em quantidade ou não, o Rebbe resolveu depois de Yutet Kislev, porque na prisão ele teve uma visão onde ele viu fisicamente o Baal Shem Tov e o Magid Mezrich, numa visão acordado, vamos chamar assim, não foi um sonho, e aí eles disseram para ele, não, você tem que espalhar mais. Se até agora você deu numa certa dose, tinha o Tânia, que já estava impresso, tá? Mas isso é pouco, tem que dar mais. E aí realmente começaram os mamarim a ficarem de tamanhos maiores, explicações mais profundas, expansivas e enfim, ampliou muito mais a divulgação de Hassidut. Então, nesse ponto, realmente é uma pena, mas é aí que outros Hassidim tiveram estavam em desacordo com o Alter Rebbe, porque eles acharam que essa lágrima do Baal Shem Tov, eles não queriam fazer, entre aspas, o Baal Shem Tov chorar. Que coisa. Eles achavam que passar muito não era o que o Baal Shem Tov queria. Enquanto que o Alter Rebbe pegou de direto do Magid que sim, por mais que isso demore, por mais que isso talvez vai atrasar em algum sentido, porque vai demorar, mas é isso que tem que ser, tem que fazer isso, tá? Então, assim, as grandes discussões que vieram depois, entre aspas, não vou dizer que é só isso, mas basicamente é nesse ponto. Até que ponto você tem que ampliar e divulgar ou só... E se você for ver hoje, em todas as grandes Hassidut, por mais que os Rebbes, todos eles, falam Hassidut, explicam, tem o Tish, quando eles fazem o Fabrengen deles, enfim, mas num Tish, 90% é comida e música, e 10% é Hassidut. Num Fabrengen é 90% de Hassidut, e comida quase nada. Se é que tem alguma coisa, ninguém come nada. É o Lechaim e olha lá. Entende? Quer dizer, a enfoque é muito diferente. Tá? Então, você vê que em Hassidut Chabad tem essa outra colocação. Tá? E o Yutet Kislev, a gente foi descobrir depois, na época do Rebbe Reshab, ou seja, só em 1903 é que o Rebbe Reshab não podia estar em Lubavitch, então ele escreveu uma famosa carta, onde ele descreve a ideia de Yutet Kislev, que está no Hayom Yom, no comecinho do Hayom Yom, e lá ele fala que hoje é Rosh Hashanah da Hassidut. Quer dizer, as fontes começam a se abrir todo Yutet Kislev, porque aí foi dado o sinal verde para espalhar a Hassidut. Tá? Então, hoje, praticamente, você não vai encontrar nenhum movimento, seja outras Hassiduyot, sejam movimentos que se consideram movimentos de Mussar ou de Hakirá, de filosofia judaica, etc. Dificilmente você vai ter algum movimento que não tenha Hassidut já embutida dentro. Tá? Provavelmente, na grande maioria dos casos, sem saber. Tá? Por N motivos, não vem ao caso agora se é politicamente correto ou não, mas a ideia é de que já está se espalhando. Então, assim, no fundo, o que o Magid falou e o que o Alter Rebbe disse está acontecendo. O Hassidut realmente está se espalhando. Pode mais? Pode muito mais. Tem uma área que eu estava vendo hoje de manhã, do Rebbe, de 65, onde o Rebbe fala sobre o Yutet Kislev. Ele termina, enfim, tem várias ideias do Mamar, mas o Mamar, uma das coisas que o Rebbe fala é que você vê que o Admor Zaken teve muita Mesirut Nefesh. Tá bom, ele foi preso por causa da Hassidut, tá? Mas na prisão ele teve revelações tão elevadas que valeu a pena, tá? Mas o Rebbe queria sair da prisão, porque aí ele ia poder passar isso para os Hassidim. Em outras palavras, a Mesirut Nefesh, até um certo ponto, foi sair da prisão. Por quê? Porque lá, pelo fato de ele ter sido preso pela Hassidut, estavam dando tantas revelações para ele que, poxa, valia a pena ter ficado lá, entre aspas, tá? Relativamente falando, tá? E, no entanto, ele falou, não, o importante é passar para os outros Yehudim. E o Rebbe termina o Ma'amar trazendo a seguinte ideia, e que a gente tira disso na prática para a gente hoje em dia? A gente não é Rebbe, a gente não vai ficar divulgando Hassidut no sentido de
novidades da Hassidut, porque a gente não tem isso. A gente, no máximo, vai explicar o que o Rebbe falou para os outros. Sim. Aí o Rebbe falou, e é por isso que hoje em dia, um dos trabalhos da gente é traduzir Hassidut. Porque agora a gente tem a possibilidade de pegar Hassidut e levar para Yehudim em outras línguas. Porque isso realmente é descer de nível, num certo sentido. É você trazer Hassidut para uma língua que não tem nada a ver com Hassidut e fazer com que lá também entendam isso. Então, hoje dá para a gente fazer isso. Pode fazer isso em português, pode fazer isso em inglês, enfim, em línguas. Mas a gente tem hoje como passar. Então, tem que aproveitar que a gente pode e passar, porque tem quem ouvir. Muita gente hoje está interessada em ouvir. Bom, até aqui, por enquanto.